um apanhado geral aqui da nossa prova. A nossa prova não está difícil, como todas as outras provas que vocês já fizeram aí comigo. Então, o que vocês precisam, né? No que eu quero que vocês foquem, o que eu quero que vocês estejam preparados na prova. Na aula 1, que é o profissional biomédico e a produção científica, eu preciso que vocês saibam diferenciar, né, principalmente os métodos lógicos de pesquisa. Então, a gente tem lá a pesquisa descritiva, que é a pesquisa. Que tipo de pesquisa é esse, professor? Que método é esse? É quando a gente tira uma foto, né, do que está ocorrendo. Então, eu não quero saber de interferências e nem vou interferir. Um exemplo de pesquisa descritiva é se a gente dissesse que que a maioria dos alunos da Unigran vem para a Unigran de carro branco. E aí eu ficaria ali só anotando quantos carros brancos vêm para a Unigran e comparar com os carros de outra cor. Eu só fui lá e tirei uma foto e depois eu divulgo esse resultado. As pesquisas, as revisões de bibliografia, as revisões bibliográficas, elas também são pesquisas descritivas, tá? A gente só tira uma foto do que está ocorrendo ou junta informações, né, e divulga aquilo ali. Depois tem a pesquisa de associação sem interferência entre as variáveis. A pesquisa de associação é quando, além de tirar a foto, eu relaciono os ocorridos, né, com outros acontecimentos. Então, por exemplo, eu posso dizer que porque a maioria dos alunos da Unigran vem de carro branco, eu posso dizer que existe uma associação da cor do carro com a predominância de alunas estudando na Unigran. Então, quando a gente compara, eu posso dizer assim, olha, mas a maioria dos carros que o pessoal utiliza para vir é branco, porque a maioria dos alunos são mulheres, e mulher tende a ter carro branco. Então, além da foto, eu fiz a associação, tá? Por que é sem interferência? Porque eu não interferi em nada. Eu associei duas ocorrências, ou seja, a cor dos carros com o sexo predominante de alunos da Unigran, tá? E o que é uma pesquisa de associação com interferência? É quando eu testo alguma coisa, então eu vou entrar nisso. Eu posso dizer assim, olha, então vamos fazer o seguinte, vamos ter um grupo controle, e uma dica para vocês, sempre que tiver grupo controle na pesquisa, significa que é uma pesquisa de associação com interferência, tá? Porque daí o grupo controle é o único que não sofre interferência, e os outros vão sofrer interferências. Então, a gente poderia falar assim, olha, a gente já percebeu que, sim, a maioria dos estudantes da Unigran vem de carro branco, e é porque, sim, a maioria dos estudantes são mulheres, né? Mas vamos fazer uma interferir nisso? Então vamos ver, vamos interferir. Vamos mudar a data, porque eu percebi, aí alguém pode falar assim, eu percebi que nas épocas de avaliação aumentam os carros brancos. Aí a gente mudaria, por exemplo, a data de uma avaliação, faria alguma coisa para comprovar isso aí, eu iria intervir nisso. Outra dica é que, por exemplo, as análises em vivo, quando usa rato, né, que a gente tem aí os projetos e os artigos que eu compartilho com vocês, que é pesquisa com animais, pesquisa com animal, pessoal, sempre vai ser com interferência entre as variáveis. Se vocês lerem o artigo lá, a parte da metodologia, a gente dá rações diferentes para diferentes grupos de ratos, às vezes tipos de água diferente para diferentes grupos de ratos, extrato diferente. Então, se eu estou dando um tipo de extrato para um grupo e um tipo de extrato para outro grupo, quer dizer que eu estou interferindo, né, nessa associação aí, tá bom? Então, fiquem ligados nisso. A nossa prova basicamente igual tá aí na atividade que eu passei para vocês, atividade de revisão, que eu coloco um artigo e aí pergunto algumas coisas sobre o artigo. A nossa prova também é assim. Eu coloco alguns resumos dentro da prova, né? Resumos que foram retirados de artigos, e faço algumas perguntas sobre os resumos, tá? Então fiquem ligados nisso. Eu quero que vocês tenham autonomia para fazer a prova.
Então, na verdade, a maioria das respostas da prova, das questões, elas estão na própria prova, tá? Então, não precisa se descabelar aí final de semana, não. Eu gostaria muito que vocês dessem uma lida, né, no material que eu enviei para vocês aí de revisão, leiam bem a aula 1, tá? Para que vocês vão bem aí na nossa penúltima prova aí do curso. Depois a gente tem lá a aula 2, que é bioterismo e manejo dos animais de laboratório convencionais e geneticamente modificados. Eu gostaria que vocês entendessem a diferença entre os grupos de animais, tá? Então tem lá os animais convencionais, os animais de fora conhecida. Caprichem em saber diferenciar os grupos e o porquê e para que esses grupos existem, em que tipo de pesquisas eles são utilizados. Depois, a aula 3, importantes e os benefícios do currículo Lattes. Essa aula não cai na prova, tá? Essa aula é mais para dar um puxão aí em vocês, para quem não estava com o currículo no jeito, ficar com esse currículo pronto, porque, não sei se vocês perceberam, mas está acabando a faculdade e vocês vão precisar entregar currículo por aí. Então, eu quero que vocês caprichem, tá? Então, quem fez meia boca, o currículo só para entregar na atividade 3, lembrem-se que esse currículo, vocês viram quanto demora para atualizar, às vezes dá problema. Imagina se alguém ligasse para vocês hoje e falasse assim, eu tenho uma vaga top aqui, vai ganhar 10 mil reais por mês, mas eu preciso que você me envie o currículo até a tarde, e tem que ser o currículo Lattes. E aí, como que fica? Né? Eu aqui pedi currículo para vocês, é de boa, eu prorrogo, né? Mas o emprego, a vida real, não prorroga. Então, a aula 3 não cai na prova, mas cai na vida. Então, se liga. E aí, a aula 4, os caminhos da pós-graduação, cai na prova, tá? O conteúdo da aula 4. E a aula 4, pessoal, é mais para vocês têm que entender para que serve a pós-graduação, até para vocês saberem o que vocês vão fazer depois da graduação aí. Saber diferenciar um mestrado de um doutorado, saber diferenciar uma pós-graduação lato sensu, que é a especialização de uma stricto sensu, né? Saber para que cada um serve, saber pesquisar, que eu ensino lá na aula 4, como pesquisar no EMEC, né? Se o curso de pós-graduação que você está intencionado aí a cursar, ele está devidamente registrado no EMEC, tem muitas instituições que oferecem especialização e que não estão devidamente registradas no EMEC, então se liga nisso, tá? Deixa eu ver aqui, deixa eu abrir a prova, ver se está faltando alguma coisa falar. Lá na aula 1, vocês acabaram de fazer TCC, então, ó, vocês precisam saber diferenciar, igual tem lá na atividade, diferenciar dentro de um texto o que é o texto, o tema, o assunto, o que é problema, o que é objetivo, o que é justificativa, tá? Precisa saber isso. Precisa saber colocar título, tá? Em texto, então ler um resumo e sugerir um título, sugerir um objetivo, sugerir uma justificativa para esse texto, tá? Precisa saber fazer, que é lá para o dia da prova, né? Eu peço para vocês, gente, pelo amor de Deus, estejam bem na segunda-feira, não me vai chegar na segunda-feira com sono, não durma bem domingo, não adianta passar domingo a noite inteira estudando, chegar aqui segunda-feira acabado, que daí você não vai conseguir ler a prova, tá? Então, ó, tem exageros aí final de semana, galera. Se liga. Diferenciar os tipos de pesquisa lógica, que é pesquisa descritiva, pesquisa de associação sem interferência e associação com interferência. Eu gravei uma aula disso, a aula 1 está gravada lá, vocês podem assistir. Até agora só, acho que 3 pessoas assistiram a aula. Eu sei quantas pessoas assistem, hein, galera. É isso, gente. Tá muito fácil a prova. De boa na lagoa. Beleza? Façam a atividade, gente, que eu coloquei lá para vocês. Dessa vez eu não fiz Kahoot, porque esse conteúdo da P1 ele é muito extenso, então não tinha como eu colocar um texto para vocês lerem e responder um Kahoot, né? Então dessa vez não teve joguinho. Talvez na P2 a gente